Mais uma vez, estamos aqui com vocês para discutirmos aqui uns assuntos que eu acredito ser de extrema importância para todos nós e, com certeza, muito mais importante para você que está aí e está aí disposto para receber, já pegou seu papel, já pegou sua caneta e está aí anotando todas as informações que eu quero passar para vocês aqui hoje. E hoje quero dizer o seguinte, hoje vai ser uma live muito especial. Eu tenho certeza que você vai sair daqui hoje meio preocupado com algumas atitudes que você vai ter que tomar e também com algumas atitudes que a sua família toma ou deve tomar. E hoje vocês vão começar a entender um pouco mais sobre essa questão de como funciona tudo isso e por que que as pessoas às vezes estão doentes, por que que muitas pessoas não têm saúde e como fazer para solucionar essa situação e como fazer para ajudar pessoas, que é o fator mais importante aqui que nós temos para poder conseguirmos alcançar os nossos objetivos. Eu, antes de mais nada, queria parabenizar aí a direção da Like. Eu estou sabendo que já tem centros de distribuição aí em vários estados do Brasil. Tem em Manaus, tem no Sul, tem no Rio de Janeiro, tem em São Paulo, tem na Bahia, tem aí em vários estados. Então, eu quero parabenizar vocês que em apenas 2 meses conseguiram alcançar lugares distantes que poucas empresas conseguiram chegar. Vocês estão lá e já estão lá podendo colocar à disposição das pessoas que precisam receber a mensagem, precisam receber os produtos e pessoas que precisam estar dentro dessa família para poder fazer o trabalho que nós temos que fazer para alcançar pessoas, para salvar a vida de muitas pessoas de diversas maneiras, de maneira física, biológica, de maneira emocional, de maneira espiritual e até de maneira financeira, porque tem muitas pessoas aí preocupadas, precisando desenvolver um trabalho, e este é o trabalho mais importante que você tem a fazer, que é justamente alcançar pessoas e levar para ela uma salvação que elas talvez estejam precisando. Então, sejam todos muito bem-vindos. Espero que hoje você saia daqui melhor do que quando você chegou. Mas antes de começarmos, eu vou pedir um favor para você. Vamos pensar que cada pessoa que está aqui, nós temos aí mais de 60 pessoas na live. Se cada um de vocês convidar 5 pessoas, nós poderíamos ter aqui 300 pessoas. Então, vamos aí dar um tempinho para vocês, alguns segundos, para vocês convidarem pessoas, amigo, parente, vizinho, colega, pessoas que estão doentes, pessoas que precisam aprender a cuidar da saúde, pessoas que querem emagrecer, pessoas que estão em depressão, pessoas que têm problemas de colesterol alto, triglicerídeos alto, pessoas que não comem direito, pessoas que têm todo tipo de problema de saúde por justamente não ter informação. Então, aproveita esses minutos aí agora, manda e convida essas pessoas para elas assistirem a live, e assim nós vamos conseguir colocar mais gente aqui e levar informação para muito mais pessoas e alcançar muito mais pessoas. Ok? Vou dar aí 2 segundos aí para vocês começarem a fazer o convite de vocês. Enquanto isso, eu queria fazer aqui um preâmbulo do nosso assunto de hoje. Vocês sabiam que existe diferença entre se alimentar e se nutrir? Existe uma diferença muito grande entre você comer, que é se alimentar, e nutrir. Muitas pessoas comem todos os dias, muitas pessoas se alimentam todos os dias, mas poucas pessoas se nutrem. Por isso, nós temos uma grande quantidade de pessoas doentes no mundo, né? Quando você fala de nutrição, quando você fala de fazer com que a pessoa receba os nutrientes, nós pensamos numa grande quantidade. Hoje eu trouxe aqui uma ilustração para vocês. Nós temos uma grande quantidade de nutrientes na natureza para que nós alcancemos esse objetivo de colocar para dentro do nosso organismo tudo aquilo que ele precisa para que nós possamos ter a saúde que necessitamos. Então, todo tipo de alimento que você encontra na natureza, tudo aquilo que você pode colocar para dentro da natureza, cada uma dessas frutas, verduras, legumes, essas substâncias estão armazenadas dentro de cada um desses produtos, e quando você coloca para dentro, ela vai direto para a sua corrente sanguínea e vai atingir a sua célula, levando esse nutriente que vai tapar uma lacuna lá dentro do seu organismo, numa determinada situação. Por exemplo, se você come maçã,
você está comendo fibra, pectina e uma série de vitaminas. Tem até um ditado que diz que quem come uma maçã todos os dias fica muito menos doente do que outras pessoas. Quando você come tomate, o tomate tem um negócio chamado licopeno. Licopeno é bom para quê? Licopeno é bom para proteger a próstata. Licopeno é uma substância antioxidante que ajuda a proteger a próstata. Pessoas aí, tem um monte de homens aí, o câncer de próstata é um dos cânceres mais abrangentes aqui no Brasil. Então, assim, quando nós comemos esses alimentos, que tem na sua constituição alguns princípios ativos, esses princípios ativos entram para a nossa corrente sanguínea e vai nutrir a nossa célula. E essa célula, então, recebe essa substância. Quando você come, por exemplo, cenoura, o que tem na cenoura? Na cenoura tem beta-caroteno, na cenoura tem uma grande quantidade de vitamina A. E tem fibra, e tem vitaminas, e tem uma série de outras coisas. Mas quando você come cenoura, por exemplo, pessoas que têm problema de visão. Então, como tem bastante vitamina A na cenoura, quando a pessoa toma cenoura todos os dias em grande quantidade, essa vitamina A ajuda a melhorar a visão da pessoa. Então, percebe que cada nutriente tem, né, uma substância. Por exemplo, quando você pega uma banana, a banana tem o quê? A banana tem potássio, a banana tira cãibra. Não é isso? Agora, se eu perguntar para você, quantas bananas você come por dia? Quantas cenouras você come por dia? Quantos tomates você come por dia? Quantas abobrinhas, que tem uma porção de minerais, você come todos os dias? Quantas maçãs você come por dia? E aí tem o pimentão, tem o limão, tem a abóbora. Então, cada um desses alimentos, eu não tenho todos aqui, mas cada um desses alimentos, eles possuem em sua constituição química os nutrientes específicos para ajudar você em algumas situações. Agora, eu queria fazer você entender uma coisa, que é uma coisa muito importante. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para vocês. Quem de vocês aqui são pessoas religiosas? Pessoas que gostam de estudar a Bíblia, de ler a Bíblia? Levanta a mãozinha para mim aí. A grande maioria, né? A Juliana levantou, o Gabriel levantou. A grande maioria das pessoas já leram a Bíblia, ou são evangélicos, ou são católicos praticantes, ou pessoas que são cristãos, então admitem e aceitam algumas coisas, ou a maioria das coisas que estão escritas na Bíblia. Eu queria fazer uma citação bíblica para mostrar uma coisa importante para vocês. Nós não vamos falar aqui sobre estudo bíblico ou sobre religião, mas eu queria que vocês entendessem uma coisa importante. Quando a estrutura do homem foi feita, a história bíblica lá em Gênesis relata a criação do homem, a Bíblia fala assim, ó, e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e ele passou a ser uma alma vivente. Está lá no livro de Gênesis, você percebe lá, se você for ler lá, você vai ver esse texto lá. Mas eu queria que vocês analisassem uma coisa, para vocês entenderem uma coisa muito importante. Formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Eu já ouvi muitas pessoas que dizem assim, Deus foi lá e meteu água e fez um barro e fez o homem de terra. Deus não fez o homem de terra. Esse é um equívoco muito grande que muitos teólogos falam sem saber, sem analisar o texto. A Bíblia diz que Deus fez o homem do pó da terra e não de pó da terra. O que isso significa, Daniel? Significa que Deus não pegou o barro e foi lá fazer o homem de barro. Significa que Deus pegou aquilo que tinha na terra, que estava na terra, e daquilo que estava na terra, fez a estrutura física, porque nós não temos barro na nossa estrutura. Aquilo que tem na nossa estrutura, tem também no barro. Iodo, fósforo, ferro, potássio, cálcio, magnésio, enxofre, zinco, selênio, todos os elementos químicos contidos na Terra compõem o nosso corpo.
Então, se você pegar um ser humano, dessecar ele, tirar toda a água dele, tirar toda a fibra dele e tirar só as vitaminas, você vai ter lá um pouquinho de potássio, um pouquinho de ferro, um pouquinho de magnésio, um pouquinho disso, um pouquinho daquilo. Então, entendam, nós fomos feitos do que tem na Terra e não de terra. Ok? Agora, quando você planta uma cenoura, quando você planta um tomate, quando você planta uma maçã, quando você planta banana, você planta onde? Geralmente se planta na terra. E essa banana plantada na terra, o pé da banana, então, retira lá da terra os nutrientes e traz para dentro do fruto. Armazena dentro do fruto. Então, agora você tem um fruto, e aqui dentro do fruto está armazenado os nutrientes que estavam lá na terra e que agora a natureza transformou num pacotinho. Tem pacotinho de banana, tem pacotinho de maçã, mas o pacotinho de maçã é um pacotinho de pectina. O pacotinho de banana é um pacotinho de potássio. O tomate é um pacotinho de licopeno e outras vitaminas. A cenoura é um pacotinho de vitamina A, que estava lá na terra, mas que o milagre da cultivação dos alimentos transformou agora em nutriente, e agora, quando eu como esse alimento, essa substância que estava na terra e veio para o alimento, agora vai para a minha corrente sanguínea, e ela vai lá nos órgãos. Sabe por quê? Porque as nossas células, eu falei disso na última aula, as nossas células, elas precisam dos nutrientes para subsistir. Os rins, o pâncreas, o baço, o fígado, o coração, todos esses órgãos, eles precisam dos nutrientes para poder fazer as suas ações. E se eu não tiver fósforo, meu cérebro não funciona direito. Se eu não tiver cálcio, meus ossos não funcionam direito. Se eu não tiver ferro, o meu sangue fica ruim. Se eu não tiver vitamina B12, eu não tenho energia. Se eu não tiver magnésio, meu coração não bate direito. Se eu não tenho vitamina A, minha visão fica dificultada. Então, esses nutrientes são essencialmente necessários. Mas o que está acontecendo? Nós temos uma população, um grupo de pessoas que se preocupa muito com o trabalho, que se preocupa muito com o emprego, se preocupa muito com a casa, se preocupa muito com o carro, se preocupa muito com os seus negócios. Mas a máquina humana, aquilo que faz dele ser algo que precisa, tudo aquilo que ele gosta. Outro dia eu fui numa reunião lá em São Paulo, na Vida Paulista, e eu fui num prédio grande, e aí liguei, a pessoa mandou aguardar um pouquinho, eu sentei lá embaixo, no saguão, e tinha assim uma espécie de lanchonete. E eu vi dois executivos conversando, os dois de terno, paletó, gravata, sentados, sapatos daqueles finos, ternos daqueles de marca, e relógios bonitos de ouro. E duas pessoas assim altamente preparadas, profissionalmente falando, conversando de negócio. E um falava com o outro dos negócios que tinha acabado de falar, fiz um fechamento lá, vendemos 100 milhões de dólares lá para a Alemanha, não sei o quê, para ali, para lá. E eu falei, nossa, bacana. Aí era quase hora de almoço, era às 11h30, mais 11h30 mais ou menos. Aí um camarada virou para o outro e falou assim, ó, para mim eu quero um sanduichão daquele grande. Aí o outro falou, não, para mim pode ser a mesma coisa. Ah, eu quero uma coca bem gelada. O outro, também pode ser para mim uma coca bem gelada. Eu fiquei olhando aquilo e fiquei analisando. Os caras são inteligentes, os caras são preparados profissionalmente, os caras têm grana, os caras fazem altos negócios, mas os caras não sabem cuidar da máquina deles. Não estão preocupados, não foram ensinados a fazer isso. Agora imagina a quantidade de pessoas que tem assim. Agora há pouco eu fui ali no armazém, pegar lá uma ração para o gado, e aí uma senhora estava falando para mim assim, conversa vai, conversa vem, conversa de fila. Ela falou assim,
Meu pai viveu 100 anos e 9 meses. Aí eu falei, nossa, que legal, sério? Não, mas meu pai era sossegado, ele se alimentava muito bem. Eu não puxei nada de conversa de assunto de alimentação com ela. Aí ela virou e falou assim, mas se a gente não se preocupasse tanto e se eu comesse um pouquinho melhor, também viveria mais. Ou seja, ela deve ter os seus 60 e alguma coisa, mas parece que ela não tem perspectiva de viver muito tempo mais. Ou seja, não vai alcançar o seu pai. E o que ela colocou como barreira para isso? Preocupação e má alimentação. Ela disse que come muito mal. Mas tem pessoas que comem mal porque não tem dinheiro para comprar. Tem pessoas que comem mal porque não tem tempo para comer ou para cuidar da alimentação. Tem pessoas que comem mal porque não sabe comer. E tem pessoas que comem mal porque o pai e a mãe ensinou a comer mal. E tem pessoas que comem mal porque ela gosta de comida que não presta. Ela tem prazer em comer comidas que não têm nutriente. Então, quando você quiser saber se uma comida é boa ou não, é só você fazer 2 testes. Primeiro teste. Ela vem em pacotinho, fechado? Ela é industrializada? Se ela vem industrializada, geralmente é coisa que não é boa. Mas tem coisa que é boa e vem fechada. Beleza, você pega lá feijão, você pega lá arroz integral, você pega lá castanha, vem num pacotinho fechado, beleza. Mas quando você pega pão, biscoito, bolacha, pizza, enlatado, quando você pega coisa que foi transformada, geralmente não é bom. Segunda característica, lá no meu jardim, eu tenho um jardim assim na beira do muro, nasceu um pé de tomate. Está carregado de tomatinho, tomate pequeno. Eu fiquei pensando, como é que esse tomate nasceu lá? Eu não plantei tomate lá. Como é que o tomate nasce? Nasce quando tem uma semente. Então, alguém, de alguma forma, colocou uma semente lá. E semente deu tomate. Então, quando você quer saber se o alimento é bom ou não, você faz assim, ó. Eu vou pegar aqui esse alimento e vou colocar na terra. Se nascer, é bom, está vivo. Se não nascer, se apodrecer, está morto. Entenderam a relação? Então, se eu pegar uma pizza e enterrar a pizza, vai nascer alguma coisa? Se eu pegar um pão branco, enterrar, vai. Se eu pegar uma bolacha recheada, botar debaixo da terra, vai nascer alguma coisa? Se eu pegar uma salsicha, uma linguiça, um defumado qualquer, botar dentro da terra, vai nascer alguma coisa? Eu sei que pode ser esdrúxula a ideia, mas é para você começar a pensar e raciocinar. Porque se você, toda vez que for comer, pensar assim, isso tem algum nutriente? Isso vai fazer alguma diferença na minha vida? Se você começar a pensar o que você comeu hoje, não precisa ser o resto da vida, não. Hoje, só no hoje, você já vai ficar assustado. Você vai pensar, caraca, eu comi muito mal hoje. Pensa aí, de manhã, o que você comeu de manhã que tinha nutriente? Que você podia enterrar, que ia nascer alguma coisa? Na hora do almoço, o que você comeu na hora do almoço? Que você acha que tem nutriente? E à tarde, e à noite? Você começa a perceber que nós comemos muito mal. Mas para você se conscientizar mais disso, para você ficar com a mente bem ávida com relação a isso, para você marcar e nunca mais se esquecer do que eu estou falando aqui, para impactar a sua mente, o seu coração, para fazer você raciocinar de maneira racional e não irracional, como a propaganda de televisão faz com você, porque eles levam você pela emoção. Né? Leva você pela emoção, colocam você lá numa festa de aniversário tomando aquele refrigerante, ou numa festa de fim de ano tomando aquele refrigerante, ou numa festa de família comendo aquela linguiça que tem a marca especial. Eles levam você pela emoção e jogam na sua boca aqueles venenos todos lá que as pessoas comem geralmente. Mas aqui eu quero que você seja racional, que você use a inteligência. E que você aprenda isso e
coloque na sua vida, no dia a dia, porque as pessoas que você vai atingir, as pessoas que você vai procurar, as pessoas que você vai trabalhar com elas, quando elas perceberem que você tem algo diferente, elas vão querer saber o que você tem para oferecer. Você não vai ter que ficar oferecendo, ficar preocupado em oferecer. Elas vão perguntar. Toda vez que eu termino uma palestra minha, seja onde for, não tem uma palestra que isso não acontece. No final, sempre alguém pergunta: você tem algum livro? Você tem algum material que a gente possa levar para aprender mais? Você tem alguma coisa que eu possa mostrar isso para o meu filho? Você tem alguma coisa que eu possa fazer que eu levar para o meu marido, aprender isso, a minha esposa, minha mãe, meu pai, sei lá quem? Toda palestra é assim. As pessoas querem saber como é que mudar isso. E muitas vezes não sabe, porque o médico não foi treinado para isso e o médico não tem tempo para isso. Então, aqui é o momento, aqui é o jeito de você aprender. Mas eu queria que você entendesse uma coisa que eu vou mostrar agora. Eu falei na primeira aula que nós tivemos aqui, na primeira live, eu falei para vocês que o aparelho digestório é composto por 4 partes bem distintas. A boca, que é onde você come e faz a quebra dos alimentos principais iniciais, que são os amidos. O estômago, que é onde quebra e faz a digestão de proteína. O intestino delgado, que é onde absorve os nutrientes e joga para o sangue. E o intestino grosso, que é onde libera o bolo fecal que já foi usado em forma de fezes. Elimina aquilo. Então, são 4 fases: deglutição, digestão, absorção e eliminação. Essas 4 fases, todas elas são muito importantes. Qual parte que é mais importante? Não existe. São as 4 partes, as 4 fases são importantes. Se uma delas falhar, você perdeu tempo e você tem o trabalho para o seu organismo e não aproveitou nada. Então, as 4 fases precisam funcionar. Ok? Mas aqui, ó, eu tenho aqui um saco plástico. E nós vamos fazer de conta que esse saco plástico é o seu estômago. E eu quero que você entenda muito bem isso, porque toda vez que você for comer, você vai lembrar disso agora. Toda vez que você pegar uma colher, você vai lembrar disso aqui que eu estou falando para você agora. Toda vez que você for ao banheiro a partir de hoje, você vai lembrar do que eu vou te mostrar agora. Toda vez que você for a um restaurante e você vê aquele monte de prato, você vai lembrar dessa aula aqui agora. Toda vez que você estiver numa festa, num barzinho, em qualquer lugar que tiver com gente para comer, você vai lembrar disso aqui que você vai ver agora. Então, pensa bem se você quer ver o que eu vou te mostrar agora. E se você tem um filho, se você tem um marido, se você tem uma esposa que são relutantes, que não quer aprender, não quer comer o que é certo, chama ele para assistir, para dar o choque nele. E você vai ver que legal. Então, assim, toda vez que você come amido, pão, macarrão, só reprisando, pão, macarrão, arroz, batata, tudo que é tubérculo feculento, que dá no fundo da terra, ou tudo que dá em cachos, que é a base de amido, quando cai na boca, você começa a mastigar, a saliva entra em contato com esse produto, e você começa a mastigar, e a saliva começa a quebrar os amidos, porque na saliva tem pitialina, que é uma enzima que desdobra a molécula de amido, e você engole já pré-digerido. Mas quando você come proteína, leite, ovos, carnes, castanhas, feijões, verdura, quando você come proteína, você não sabia que verdura é proteína? Então, onde você acha que o boi consegue tirar a proteína? Porque a carne é proteína. Onde que o boi tira a proteína dele? Não é do capim? Então, verdura tem proteína. Ok? Alguns menos, outras mais, mas sempre tem. Então, quando você come a proteína, ela não é digerida na boca, porque a pitialina, que é a enzima que está na saliva, ela não tem poder para quebrar as moléculas de proteína. As moléculas de proteína têm que ser quebradas, têm que ser diminuídas em tamanhos pequenininhos. E esses tamanhos pequenininhos, essas moléculas menores, é que vão descer depois para o intestino para ser absorvidos, que são os aminoácidos. Então,
proteína se transforma em aminoácido para poder ser absorvido, porque não tem como o organismo absorver proteína. Ele só absorve se for aminoácido. Então, tem que quebrar. E para quebrar, o que ele faz? Quando a comida está no estômago, o estômago... Vamos fazer aqui? Vamos começar aqui a nossa demonstração. Vou baixar um pouquinho aqui para você entender melhor aqui. Então, eu tenho aqui o estômago e a pessoa, então, vai comer, né? Então, tem aqui uma colher. Olha só, uma colher. E primeira aula que vocês têm que aprender. Primeira lição que vocês têm que aprender. Toda vez que você for comer, você primeiro come saladas. Primeira salada. Quanto mais salada você comer, menos massa, menos caloria você vai comer. Sempre mastigando muito bem a salada. Então, quanto mais salada, melhor. E mastigando bem, por quê? Porque vai passar o tempo de saciedade. Se você está acostumado a comer em meia hora, e você passar 15 minutos comendo salada, você só vai ter 15 minutos para comer o resto. Porque quando chega o tempo de saciedade, você perde a fome. Ah, mas eu não perco a fome porque eu encho a barriga? Não. Você perde a fome mesmo sem encher a barriga se você começar a comer e, de repente, você vai, e, de repente, começa a conversar com a pessoa, passa o tempo, aí você perdeu a fome. Porque o tempo que você começou, até a hora que você parou, é o tempo de saciedade. O organismo está acostumado, o cérebro está acostumado. Quando chegar nesse período de tempo, ele vai cessar a sua fome. Por isso, é importante, na hora da comida, não ficar batendo muito papo, muita conversa, não esticar muito, e comer mastigando bem os alimentos. Então, primeiro as saladas. Primeiro as saladas, porque quando você vai comer, você comendo mais salada, você perde mais peso. Porque você vai comer menos caloria. Ok? E quando você come salada, você faz uma espécie de forração no estômago e você diminui a inserção de insulina no seu sangue. Então, a salada é importante para isso também. Depois que você comeu a salada, aí sim você vai comer a comida. Sempre mastigando bem. É simples, é só você mastigar 33 vezes cada colherada que você vai estar bem, né? Então, você vai comer mastigando bem os alimentos. Olha que delícia, ó. Uma carne cozida aqui com arroz. Olha que coisa boa. Então, você tem aqui uma comida bacana. E aí, então, quando você está comendo, olha só que coisa interessante. Quando você está comendo, mastigando bem, o estômago recebeu aqui a comida. Quando a comida cai aqui no estômago, o estômago tem uma passagem aqui que é o piloro, que dá acesso para o intestino que está aqui embaixo. Essa passagem, quando você coloca a primeira colher de comida, ela faz assim, ó. Fecha. Não deixa nada passar mais aqui. E a comida fica presa aqui dentro. Quanto tempo ela vai ficar presa? De 4 a 5 horas. Depende de como você mastigou e o que você comeu e como você comeu. Mas ela não abre mais o piloro aqui. Por que não abre? Porque não tem como fazer digestão de pedaço de carne, de salada mal digerida, de feijão. Não tem como. Tem que primeiro, agora, uma vez que a comida caiu aqui dentro do estômago, o estômago está quente, o que vai acontecer? O sangue que está aqui ao redor, na parede do estômago, como está quente a comida, o sangue se aproxima tudo aqui. E agora as paredes começam a fazer assim, ó. As paredes começam a misturar. As paredes começam a fazer aquele movimento peristáltico, misturando a comida que está lá dentro. Por quê? Porque na hora que cai comida aqui, o estômago começa a liberar suco gástrico, que é a composição de pepsina com ácido clorídrico. E quando o estômago começa a misturar essa comida, o ácido, em contato com a comida, começa a fazer o quê? Quebrar as moléculas de proteína e transformar em aminoácido. Depois de 3, 4, 5 horas, que está tudo já digerido, está tudo quebrado, o piloro que estava fechado se abre e essa comida desce para o intestino delgado, que é aquela tripa comprida de 9 metros que tem enrolado aqui, e ali naquela tripa comprida é que vai puxar esses nutrientes que estavam na comida e jogar para o sangue. Seria muito legal se todo mundo fizesse assim, comesse salada,
mastigasse bem, não ficasse colocando arroz com macarrão, com batata frita, misturando um monte de tipo de amido para fermentar, para dar gás, para dar um monte de coisa. Mas o problema maior é que as pessoas não fazem assim. Como é que as pessoas fazem? As pessoas enchem a pança de comida, as pessoas não comem salada, e ainda por cima, o que faz? Joga banana, joga fruta em cima da comida. Ué, não pode? Pode. Tudo pode. Você só não pode fazer isso e não ter gases, não ter dor de cabeça, não ter flatulência, não ter prisão de ventre. Ué, por quê? Porque banana não faz digestão dentro do estômago. Quando a banana cai sozinha no estômago, ao invés do piloro fechar, o piloro abre. Ué, mas como é que ele sabe que é banana? O cérebro sabe. Os sensores, de alguma forma, informam para o cérebro e quando cai aqui, sais minerais, em vez de fechar, ela se abre e a banana desce para ser absorvida rapidamente no ambiente alcalino, que não tem ácido, que é o intestino delgado. E detalhe, quando você come uma fruta, você pega uma maçã, se você cortar essa maçã ao meio e colocar ela em cima da mesa, o que acontece com ela? Ela não fica preta? Você cortar a maçã no meio e deixar ela em cima da mesa aberta, ela não vai ficar preta? Por que ela fica preta? Ela fica preta porque ela oxida. Em contato com o oxigênio, ela oxida. Pega uma banana, faz uma batida e deixa em cima da pia, lá em cima, o copo aberto. Vai ficar escuro. Pega uma cana, faz um caldo de cana, deixa no copo lá 5 minutos. Ela vai ficar escuro. Mas se você pegar um limão e colocar no copo de caldo de cana, ele fica 3, 4, 5 dias e não escurece. Porque a vitamina C do limão não deixa oxidar. A mesma coisa acontece aqui dentro do estômago. Quando você come banana e o estômago está vazio, a banana desce para ser absorvida num ambiente alcalino, onde não tem oxigênio para não oxidar. O cérebro sabe disso, então o cérebro libera direto as frutas para o intestino. Por isso, quando você come 3, 4 maçãs, daqui a meia hora você está com fome de novo. Mas se você comer 4 castanhas, você passa 4 horas rotando castanha. Porque a castanha demora para fazer digestão e o cérebro sabe disso. Agora vem a pior parte. O cara comeu comida, verduras, legumes, meteu fruta por cima, o piloro está fechado, a fruta não consegue descer, porque ela está presa aqui dentro, e ela agora vai começar a fermentar. E todo o processo de fermentação produz o quê? Álcool. Se você fermenta a uva, dá vinho. Se você fermenta a cevada, dá cerveja. Se você fermenta a cana-de-açúcar, dá cachaça. Tudo que você fermenta vira. E agora começa aqui dentro um processo de fermentação. Mas tem pessoas que, para acabar de melhorar, faz assim, ó. Olha que lindo. O piloro continua fechado. E agora está cheio de pedaços de carne boiando lá dentro do estômago. Como se não bastasse o gás que já está lá dentro, agora tem o gás da Coca-Cola para expandir a barriga do cara. E mais, o ácido que estava caindo para fazer movimento peristáltico, para desdobrar as moléculas, agora está diluído em líquido ácido com 3 de pH. E aí você começa a ter aquele sono, aquela moleza depois do almoço, não sabe por que está com aquela sonolência, porque a grande quantidade de álcool está sendo produzido no seu intestino. E agora fechado, 2, 3, 4, 5, 6 horas com o estômago pesado, produzindo uma grande quantidade de gases e a comida toda lá dentro. Aí o estômago, a comida olha para o estômago e fala assim, e aí, não vai fazer digestão? O estômago fala, não tem jeito, tem que esperar sair esse líquido todo primeiro. Aí, com o tempo, o líquido vai descendo devagarinho, 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 né? Aí o estômago vai tentando liberar o líquido aos pouquinhos.
Só que está paralisada a digestão, porque o movimento peristáltico não consegue fazer mais, porque está tudo gelado agora as paredes, e o gás lá dentro começa a inflar, onde dá arroto, onde dá gás, onde dá dor de cabeça, onde dá sonolência. E aí agora o piloro continua fechado, e depois que desce toda a água, o estômago começa a jogar ácido de novo. E aí começa a fazer o movimento de novo, misturar tudo de novo. E aí já foi 3, 4, 6 horas, e você começa a rotar aquela coisa azeda, aquela coisa que já está apodrecendo o seu estômago, e aí você tem aquele hálito muito forte. Só que se terminasse aqui, ainda estava ótimo. O problema é que não termina aqui. O problema é que depois de 3, 4, 6 horas preso, isso aqui desce e passa por todo o seu tubo digestivo. E muitas vezes não consegue quebrar as moléculas. Ou seja, você come uma coisa que não vai fazer efeito. Você vai comer um produto que não vai chegar na sua corrente sanguínea porque não tem quebra de molécula, não consegue chegar lá. O que você acha disso? Conhece alguém que faz isso todo dia? Conhece algumas pessoas, algumas mulheres que querem acabar com a celulite? Algumas mulheres que querem ter cabelos bonitos, pele bonita? Pessoas que querem ter a mente ávida, que conseguem pensar rápido? Pessoas que querem ter disposição, virilidade, força, energia, vitalidade, dormir bem, comendo desse jeito? Come o alimento errado, de maneira errada, na hora errada, e tem o resultado errado. Não tem como. E quando isso aqui desce para o intestino, que passa por todos aqueles 9 metros que eu falei para vocês, o intestino não consegue absorver, mas a fermentação produz acidez. E aí você tem agora o intestino todo ácido. E essa acidez no tubo digestivo começa agora a agredir as paredes do intestino. Eles chamam de cólon irritável. Já ouviu falar dessa frase? O médico proctologista adora essa frase. Ah, você está com o colo irritável. Por quê? Porque está todo inflamado por dentro do seu intestino. A pessoa faz isso 20 anos e está inflamado no intestino 20 anos. É 20 anos que você não está comendo nutriente e é 20 anos que o seu intestino não consegue absorver nutriente. Só toxinas. E aí, para evitar essa inflamação, para evitar de você destruir ainda mais os epitélios do intestino, que é as paredes, a parede é uma vilosidade minúscula, é como se fosse um monte de cabelinho, assim, ó, a parede do intestino é como se fosse um monte de cabelinho que puxa os nutrientes. É invisível, é microscópico. Só que com aquela acidez, isso aqui começa a inflamar tudo. Para não agredir essa parede sensível, o próprio organismo cria uma mucosidade, uma espécie de um catarro. Se você olhar o intestino por dentro, você vai ver o intestino, muitas pessoas cheio de catarro por dentro. Por quê? O próprio intestino cria aquilo para proteger a parede, para impermeabilizar a parede, para não deixar que aquela acidez destrua ainda mais a parede do intestino. Só que tem um detalhe. Da mesma forma que protege, ele não deixa o intestino absorver. O intestino fica plastificado. Aí a pessoa começa a envelhecer rapidamente. A pessoa começa a perder energia rapidamente. A pele começa a ressecar rapidamente, o cabelo começa a cair, ela começa a ter insônia, ela começa a ter fraqueza, ela começa a ter desânimo, ela começa a ter um monte de problema. Porque ela não consegue comer o alimento certo, de maneira certa, na hora certa, não consegue absorver os nutrientes. E com o passar dos anos, esse ressecamento intestinal começa a produzir um efeito negativo no sentido de que ela não consegue defecar direito. E o intestino vai ficando preso. E quando ela vai ao banheiro de 2 em 2, de 3 em 3 dias, ela faz um esforço para sair alguma coisa, sai umas bolinhas assim pequenininhas, ou saem umas fezes ressecadas, duras, ou saem umas fezes que afundam, geralmente umas fezes escuras, porque já faz dias que está preso ali dentro.
E aí tem pessoas que têm fezes acumuladas de 15 anos, 20 anos no intestino. Quando você faz alguns exames que você começa a ver que absurdo que tem. Quando você faz uma limpeza intestinal com uma máquina de endoclin, aí você começa a entender. O dia que eu fizer uma palestra ao vivo, vou levar as imagens, vou mostrar para vocês. Vocês vão se assustar. Mas é isso que está acontecendo hoje com a população. É por isso que as pessoas estão doentes. E é por isso que as pessoas precisam de suplementar. Porque a grande maioria delas não come direito. A maioria delas não tem as frutas e as verduras, e legumes, e às vezes até tem, mas não come o que deveria comer. Ah, eu não gosto de banana. Ah, eu odeio maçã. Ah, eu não gosto de cenoura. Hoje o menino que trabalha comigo aqui, o que faz a parte técnica aqui de marketing digital, ele veio de Taubaté, sentou comigo aqui, nós passamos o dia inteiro, na hora do almoço eu levei ele num restaurante, cheguei lá, pedi salada, pedi um monte de prato. Aí ele olhou a salada assim, tinha cenoura, tinha abobrinha, tinha um monte de coisa, e falou assim, não, isso aí eu não como não, isso aí faz mal para mim. Entenderam? Faz mal para ele. Então, tem milhares, tem milhões de pessoas que, se ela não fizer uma suplementação, ela vai ter sérios problemas. Ah, mas então quer dizer que eu que como muito bem não preciso de suplementação? Se você tem uma alimentação muito boa, come de tudo. Se o seu intestino funciona muito bem, mesmo assim você precisa de suplementação. Por quê? Ué, porque as terras que nós cultivamos hoje, o mundo já está aí com milhares de anos e tem lugares que as pessoas plantam cenoura já há 200, 300, 400 anos. Como é que está essa terra lá depois de 400 anos plantando arroz num certo lugar, plantando feijão num certo lugar? Você não acha que essa terra ela cansa? Entendeu? Então você pega uma terra que não tem mais nutrientes, planta cenoura. Já reparou que a cenoura, muitas vezes, é uma cenoura amarela, aguada, parece que não tem mais beta-caroteno? Aí você vai lá, pega a cenoura, descasca ela, pica ela em quadradinho desse tamanho. Eu vi uma senhora fazendo isso. Pica em quadradinho desse tamanho assim, faz aquele monte de quadradinho, pega uma panela, põe para ferver água e mete aqueles quadradinhos dentro da panela, deixa cozinhar ali. Depois vai lá, escorre a água e come aquela massa que ficou. Não tem mais nada de cenoura ali, só tem a massa da cenoura. Cenoura não se pica para fazer. Cenoura se cozinha do jeito que está aqui, ó, com casca e tudo. Depois que você cozinhou, detalhe, de preferência no vapor. Depois que você cozinhou, você vai lá, raspa a casquinha dela e aí você corta. Abóbora, mesma coisa. Não se pica a abóbora e joga lá naquele monte de água para tirar todos os nutrientes. A gente cozinha a abóbora de preferência inteira. E aí depois você vai lá, parte, e você pega e tempera do jeito que você quiser. Então, gente, é mais ou menos assim. Nós temos um monte de problemas de saúde. E todos eles têm causa. E a maioria das causas é falta de nutrição. Por ignorância, ou por falta de conhecimento, ou por falta de vontade de fazer, ou porque aprendeu uma vida inteira errada. A maioria das vezes é por causa disso. Nós aprendemos uma vida inteira errada. Vou dar um exemplo para vocês. Esse produto aqui, peguei aqui um produto aleatório. Esse produto aqui, Aerosman. Por que que um homem, imagina só, um homem de 40 anos, o homem só é homem porque ele tem mais testosterona do que a mulher. Homem tem muito mais testosterona que mulher. Na realidade, a quantidade de testosterona tem uma influência muito grande na vida do homem. Então, testosterona é uma característica masculina que é preponderante. Quando não tem testosterona, o cara fica com sérios problemas. Não só de ordem sexual, de ordem cardíaca, energia, osso, músculos. Então, testosterona é importante para o homem. Só para vocês terem noção do que eu estou falando aqui, ó.
Quando o homem atinge 40 anos de idade, ele começa a declinar a produção de testosterona no corpo. A média de 0,8% a 1% ao ano. Em 10 anos, em 50 anos, ele já perdeu 10% da produção. Com 60 anos, 20%. 60 anos, 30%. Agora, 30% de quanto? Ele tinha o 100% que deveria produzir? A maioria dos homens não tem. Por que não tem, Daniel? Porque come mal, não faz exercício, não dorme direito, sofre estresse, toma um monte de medicamento que derruba a testosterona. Então, tudo isso influencia a vida do ser humano masculino. Então, ele precisa suplementar isso, precisa suplementar o organismo para que essa produção de testosterona aumente e que possa dar a ele, né, fraqueza, cansaço, esgotamento, falta de apetite sexual, falta de libido. Todas essas características mostram que o testosterona da pessoa está baixa. E como é que faz para aumentar a testosterona? Uma pessoa que já está com 50 e poucos anos, 60 e poucos anos. Se ele continuar comendo desse jeito, se ele não fizer exercício físico, se ele não dormir direito, se ele não tirar o estresse da vida dele, da preocupação, problema do dia a dia, eu preciso suplementar esse cara. E aí, então, a gente faz o quê? A gente estuda, a gente desenvolve produtos para poder atingir certos objetivos. Então, se eu tenho um camarada que está nessas condições, que o testosterona dele está baixo, eu preciso colocar saponina na vida dele. O que é saponina? Saponina é o princípio ativo do feno grego que aumenta a testosterona. E aonde que tem isso? Lá na feira vende? Não, na feira não vende. Vende em alguns produtos. Então, o Eros Man tem taurina, arginina, cafeína, vitamina C, zinco e tem o feno grego. Então, essa formulação foi preparada para atender uma lacuna que existe dentro dessa situação, assim como todos os outros produtos. Ah, mas se eu sou mulher, como é que eu faço? Eu peguei aqui, coincidentemente, o outro que é relacionado com a mulher. Porque tem esse aqui que é do homem e tem esse aqui que é da mulher. Né? O Eros Man é para o homem, o Libelle é libido. Libido. As mulheres hoje em dia, a grande parte das mulheres com vida sedentária, com estresse, com a correria do marido, da mãe, dos filhos, da escola, do trabalho, um monte de casa para arrumar, roupa para lavar, esse monte de parafernália de atividade da vida da mulher faz com que ela tenha uma grande quantidade de problemas. É policisto, é ressecamento vaginal, é libido lá embaixo, falta de interesse sexual, uma série de complicações, e vários outros problemas de menopausa. Esses problemas todos, se você vai buscar as causas, você vai ter as causas biológicas, você vai ter as causas emocionais e você vai ter as causas nutricionais. Então, a gente precisa começar a raciocinar da causa para o efeito. A gente tem que começar a pensar o que eu posso fazer para nutrir, para suplementar essa situação. Então, quando você pega esse produto, está lá, ó, vitamina B6, vitamina B12, niacina, substâncias que, junto com o feno grego, vai combater a infecção uterina, vai aumentar a libido, vai fazer... Porque são produtos específicos para isso. E muitas vezes nós não entendemos, nós não conhecemos, nós não temos noção disso e começamos a ter os problemas, passamos uma vida inteira com problema. Hoje eu vi uma loja online e um produto me chamou a atenção. Esse menino que trabalha comigo foi lá, abriu uma loja e me mostrou uma loja de uma pessoa que ele conhece. E eu vi assim um produto lá, eu não lembro agora o nome, mas era um produto Alivia, alguma coisa assim. Tu está relacionado a aliviar alguma coisa na sua vida. Essa é a intenção do nome do produto. E a função do produto, tirar dores. Era um pote desse que vinha com 10 comprimidos.
Só 10 comprimidos. Mas por que, Daniel, que ele só põe 10 comprimidos no pote? É simples. Esse comprimido, esse produto não tem registro, é um produto BO, um fake, que os caras fazem no fundo de quintal. Eles vão lá, pegam uma cartela de anti-inflamatório, amassa, mistura com trigo, põe dentro das cápsulas, tem as caixinhas de cápsula que dá para fazer em casa, bota no potinho e vende. A pessoa que toma um comprimido daquele a cada 3 dias, acaba com a dor no ombro, a dor no joelho, desinflama. Mas a hora que ele para de tomar, ele volta com a dor de novo. Por quê? Ele não está suplementando. Ele está medicando. Consegue entender a diferença entre suplementar e medicar? Suplementar é colocar nutriente para o seu organismo trabalhar. Medicar é falar assim, organismo, dá licença, chegou aqui os bonzão, deixa que a gente resolve. Não precisamos de vocês, deixa que agora nós damos conta. Só que a hora que esses caras vão embora, a dor volta. A hora que esses caras vão embora, o problema reaparece. Então, é isso que nós temos que aprender. Medicamento é a intromissão para fazer o seu organismo parar de funcionar. Suplemento é a intromissão para fazer o seu organismo funcionar. Mostrar para o seu organismo, nós estamos aqui para te ajudar, está aqui o que você precisa, vamos lá, se precisar de mais, a gente traz mais. Ou seja, é uma colaboração, não é uma isenção. Medicamento é isenção. Fala, sai daí, deixa que eu resolvo. O organismo não precisa fazer nada. O medicamento entra e faz o efeito dele, se é que presta. Mas os produtos que nós vendemos como suplementação é para poder fazer aquilo que a natureza não está fazendo de alguma forma. Ou porque não tem mais nutriente naquilo que você está comendo, ou você está comendo errado os alimentos. Ah, mas eu como cenoura, eu como abobrinha, eu como pimentão todos os dias. Mas come como? De maneira certa e de maneira errada. E o seu intestino? Está absorvendo o que você está comendo? A sua idade, qual que é a sua idade? Porque assim, quando eu tenho 20 anos, eu como e eu retenho 80% do que eu como. Quando eu tenho 40 anos, eu como 100% e retenho 60%. Quando eu tenho 60 anos, eu como 100 e retenho só 40%. E quanto mais idade eu tenho, menos capacidade de absorção eu tenho. Por isso que pessoas idosas não podem comer certos alimentos. Porque o intestino já está envelhecido. O intestino já está incapacitado. Quanto mais idoso, menos absorção. Quanto mais idoso, mais necessário suplementação. Entenderam essa correlação da importância disso? Por isso que muitas vezes, as pessoas, às vezes, tomando medicamento não resolve e quando começa a tomar a suplementação, começa a ver os resultados. Já estou passando aqui da hora. Eu queria agradecer a vocês, mas eu queria fazer o seguinte hoje. Eu queria deixar um espaço aqui para perguntas, porque muitas vezes a gente termina e não dá um espaço para as pessoas perguntarem. E outro dia eu vi uma pessoa falando que às vezes eles perguntam e o pessoal não responde. Então vou deixar aqui uns minutos, vamos responder 3 perguntas. Quem de vocês quer fazer pergunta? Ninguém? Ótimo, então tá bom. Se ninguém quer fazer, não tem problema. Vamos lá, alguém quer perguntar alguma coisa? Tem aí 98 pessoas. Bora lá ver quem vai ser o primeiro. Quem quiser fazer pergunta, levanta a mãozinha e a gente vai responder. O Amadeu levantou a mãozinha, a pastora levantou a mãozinha, a Ana Paula levantou a mãozinha. Então, vamos lá, vocês 3. Vamos começar aqui pelo Amadeu. Adriano já socou uma pergunta aí. Feijão faz mal? Vamos pegar essas 2 perguntas aqui. Feijão faz mal e eu não tenho vesícula. Como é que eu vou absorver nutriente? Vamos pegar essas 2 perguntas aqui, daqui a pouco a gente faz outra. Primeiro, feijão faz bem. Agora, o que você não pode fazer é você não saber cozinhar feijão. Ok? Porque deixa eu explicar uma coisa para você.
Adriana, é porque eu fico inchado. Vou explicar para você por que você fica inchada. Você concorda? Você concorda que tudo que está nesse mundo que é vivo, feijão é vivo, o brócolis é vivo, o macarrão não é vivo, o arroz é vivo só quando está lá em... Mas tudo que é vivo, que nasce aqui nesse mundo, que vive, ele não vive e está dizendo assim, olha, eu vim aqui porque eu quero morrer e resolver o seu problema. O feijão não veio aqui e falou, eu sou um feijão, eu vim aqui para resolver o seu problema. Não. Feijão, soja, todo tipo de leguminoso. O feijão, por exemplo, ele tem uma substância nele que é uma espécie de veneno para evitar que as pessoas o comam. Ok? Então, quando você for fazer feijão, você pega o feijão, coloca numa vasilha, enche a vasilha de água, deixa o feijão aqui por 3, 4 horas, de preferência de um dia para o outro, joga essa água fora, coloca outra, deixa mais 1 hora, 2 horas, joga essa água fora e coloca a terceira. E toda vez que você tirar, você vai ver que tem uma espuma por cima do feijão. Aquela espuma, se você cozinha ele direto, ela fica toda armazenada no feijão. E é isso que dá acidez e é isso que enche as pessoas de gases. E outra coisa que enche de gás, você não mastigar direito os alimentos. Agora, se você comer feijão, arroz, meter a banana por cima, vai encher de gases mesmo. Comer feijão e arroz e bife, colocar uma Coca-Cola por cima, vai encher de gases. Aliás, não é só Coca-Cola. É Coca-Cola, suco de laranja, água. Quanto mais gelado, mais gases. Ok? Segunda pergunta. E eu que tirei a vesícula, como é que eu vou fazer a digestão? Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou absorver os nutrientes? Quem faz a absorção de nutrientes não é a vesícula. Quem faz a absorção de nutrientes é o intestino delgado. Ok? Valeu, Adriano. Quando eu não tenho vesícula, significa que eu não vou conseguir digerir bem as gorduras, porque a vesícula libera uns elementos que vai ajudar a quebrar gordura. Então, a pessoa que não tem vesícula tem que tomar cuidado com as gorduras. Carne gordurosa, fritura, até uma castanha. Tem pessoas que têm sensibilidade e quando ela come não faz bem para ela, dá gases, dá dor de cabeça, dá boca amarga, porque não faz digestão. Então, quando você for comer, você não tem vesícula, você tem que mastigar muito bem. E não ficar engolindo de qualquer jeito, tomando líquido por cima, porque não funciona. Líquido se toma meia hora antes ou 2 horas depois da refeição. Na hora da comida, não. Porque quando você toma líquido com a comida, você dilui o ácido que vai fazer a digestão no estômago. Beleza? Mais alguma pergunta, pastora? O João Marcos está perguntando, qual seria o suplemento para uso geral? Eu já falei isso aqui. Mas eu vou falar de novo, que é importante. Primeira coisa que você tem que fazer. Deixa eu separar aqui e vou mostrar para vocês. Quando você... não sei o que tomar. Não sei o que tomar. Não sei o que dá para o meu pai. Não sei o que dá para minha mãe. Minha mãe tem 70 anos, meu pai tem 69, ou vice-versa. E eu não sei o que tomar. Como é que eu faço, Daniel? O que eu devo tomar? Eu tenho 34 anos, tenho 40 anos, tenho 50 anos. Esse monte de produto, o que é melhor para mim? Se você não sabe o que tomar, eu vou lhe dizer. Antes de mais nada, um polivitamínico. Todo ser humano precisa de um polivitamínico. Todo. Se você fizer um mineralograma, o que é um mineralograma? Tem a medicina ortomolecular, você deve ter ouvido falar? Tem medicina alopática, tem medicina naturopata, tem medicina ortomolecular, tem medicina tradicional chinesa, tem vários tipos de medicina. A medicina ortomolecular faz um exame que retira um punhado de cabelo aqui da nuca, coloca num tubo, manda para o laboratório, ele faz uma análise. E quando vem a análise, ele analisa todos os nutrientes que tem no seu corpo, todos os metais pesados que tem no seu corpo,
e aí te fala as doenças que você tem e que você poderá ter, chamado mineralograma. Se você fizer o mineralograma, você vai levar um susto. Você vai levar um susto da deficiência que você tem. Porque mais assim, bem feita que seja a sua alimentação, você sempre vai ter desnutrição. Porque o estresse, a correria, a agitação, o comer fora do horário, ou não mastigar direito, ou tomar líquido, sempre vai tirando alguma coisa de você. O intestino preso. Então, primeiro ponto, tome um polivitamínico. Segundo ponto, tome magnésio. O magnésio vamos dizer assim, é o suplemento de todas as pessoas, porque ele trabalha mais de 300 sínteses do nosso corpo. Musculatura, ossos, cérebro. Magnésio é algo essencial para o nosso organismo. E o nosso solo é muito pobre em magnésio. Então, nos nossos nutrientes tem muito pouco magnésio. Nós precisamos. Tem muita gente que sofre de dores, diversos tipos de dores, e quando ele começa a tomar magnésio, some todas as dores dele, que ele não sabe o que aconteceu. Nossa, mas eu tinha dor no ombro, tinha dor na coluna, sumiu tudo. O magnésio faz um monte de milagres. Eu até falei numa das lives aqui, se a gente tomar magnésio todos os dias, a gente consegue reduzir 50% das mortes de coração no país. Então, a gente precisa fazer isso. E o último, ômega 3. Desinflama, melhora a circulação, melhora o sistema nervoso central. Então, esses são os 3 produtos que você deve tomar todos os dias. Não importa se você tenha 20 anos, 30 anos, 40 anos, 50 anos, 60 anos. Isso aqui é o básico. Você deveria tomar todos os dias. Ah, mas eu estou com um problema lá eu estou com pouco hormônio masculino. Ah, então você vai tomar o Erosmen. Ah, eu não estou conseguindo dormir. Ah, então você vai tomar o Full Night. Ah, eu estou com ansiedade, depressão. Você vai tomar o Full Night. Ah, eu estou com problema de envelhecimento, a minha pele está envelhecendo muito rápido. Ah, eu queria melhorar. Você vai tomar o coenzima Q10. Ou seja, as aplicações específicas. Ah, eu quero melhorar o meu cabelo. Então você vai tomar o Belis. Mas o básico para a saúde global são esses 3 produtos. Se você tomar esses 3 produtos, você vai sentir a diferença. 20, 30 dias, você já começa a ver a coisa diferente. É impressionante como, principalmente pessoas que não tomam, que nunca tomaram. O resultado é muito mais impactante. Então, a gente precisa começar a aprender isso. A gente precisa começar a entender isso. Mas, acima de tudo, a gente precisa começar a ensinar pessoas a fazer isso. E a prática disso é o que facilita toda a vida das pessoas que estão trabalhando com isso. Vocês têm a oportunidade e privilégio de fazer um trabalho que poucas pessoas fazem, que é atingir a vida das pessoas de maneira positiva. Tem um monte de gente aí vendendo, um monte de bagulho, tem um monte de gente vendendo coisas fúteis que não leva ninguém a lugar nenhum. Mas aqui você está fazendo um trabalho que você vai salvar a vida da pessoa, que você vai mudar a estrutura da vida dela e vai ensiná-la um monte de coisa que elas não sabem o que fazer, não sabem como fazer. Então, fica aqui o meu apelo a vocês. Mas antes de você querer salvar alguém, salva você primeiro. É igual avião. Já viu o avião? Você está lá dentro do avião, aí está todo mundo entrando, entrou, todo mundo sentou, aí o avião fecha a porta, começa a taxiar, aí pega lá e... Mas antes de subir, a aeromoça pega lá o microfone e fala uma frase assim, ó: atenção, senhores passageiros, nosso tempo de voo até tal lugar vai ser de tanto tempo, nós estaremos voando a não sei quantos mil pés, nossa velocidade será de não sei quantos mil quilômetros, e a nossa chegada será mais ou menos tal hora, a temperatura lá em tal lugar está tanto, e em caso de despressurização da cabine, máscaras cairão automaticamente sobre sua cabeça, pegue, puxe para liberar o fluxo e coloque primeiro no seu amigo, certo? Não. Na sua mãe, que é mais idosa, certo? Não. No seu filho, que é pequenininho, certo? Não. Pegue e coloque em você. Você tem que se manter vivo. Porque se você está consciente
do que está acontecendo e percebeu e ouviu a aeromoça falar, olha, se cair, pegue e coloque em você. Sabe por que ela manda colocar em você? Porque se você não colocar em você e despressurizar a cabine, em 2 minutos você desmaia. Imagina se você está lá querendo colocar na sua mãe, a sua mãe apavorada, assustada, e você não coloca, mamãe, coloca, mamãe. E ela, não, e não coloca, daqui a pouco desmaia as duas, morre as duas. Primeiro você. Primeiro você faz com que você tenha condição de ajudar as outras pessoas. Depois você coloca nas outras pessoas. Por isso que é importante você falar com propriedade, você falar com autoridade daquilo que você está falando. Eu tomei isso e fez isso na minha vida. Eu tomei e acabou com o meu problema. Então, é importantíssimo isso. E aí, é cada um fazer aquilo que precisa ser feito. E aí as mágicas acontecem, aí os milagres aparecem, e aí o seu trabalho vai ser recompensado, e a gente vai ter um resultado fantástico na sua vida e na vida de outras pessoas. Ok? A pastora Jaque, deve ser Jaque alguma coisa, não sei qual que é o nome. Ela levantou o braço, acho que ela queria fazer uma pergunta. Jacinta. Ela e mais 5 levantaram a mão. Vamos lá, pastora, faça a sua pergunta, por favor. Maçã para o intestino? Não. Maçã é rica em fibra, em pectina. Ela não prende intestino. As pessoas têm mania de falar que banana prende, que maçã prende. Não tem nada a ver. Sem ou com casca, né? Perguntaram ali. Mais alguma pergunta? Gente, nós vou encerrando por aqui, porque eu prometi para o pessoal que não vai passar muito tempo, porque tem muita gente que às vezes tem compromissos e às vezes a gente passa do horário e eu não gosto de passar muito do horário. Então, a gente precisa fazer isso. Perguntaram ali sobre a questão do problema nos ossos. O problema estrutural, a questão do problema nos ossos, está muito relacionado. Deixa eu pegar aqui. Quando a gente fala de cálcio, quando a gente fala de problemas como osteoporose e vários tipos de osteopenias, a gente sempre vai pensar em 2 coisas. Encontrei um senhor que tem problema de osteoporose. Encontrei um senhor que fez uma cirurgia lá da perna, que o osso da perna dele quebrou, ou o osso da perna dele sofreu um acidente. Qualquer coisa relacionada à parte estrutural, você tem que lembrar de cálcio, magnésio, colágeno tipo 2 e vitamina K2. De preferência com MK7. Então, quando você pensa nessas 4 coisas, você está pensando em tratamento para pessoas que têm problema de ósseo, problemas ósseos. Vitamina D3 também. Então, essas 3 coisas, por exemplo, quando você toma cálcio, e cálcio tem uma infinidade de fontes aí, né? Com exceção do leite, que tem um cálcio que é duro demais, que tipo assim, um cálcio que não tem como você absorver direito. A couve tem cálcio, o gergelim tem uma grande concentração de cálcio. Então, quando você... O giz de escrever nas lousas é cálcio. Só que cálcio sem magnésio, sem vitamina D e sem K2, não faz sentido, porque ele não vai ser absorvido no osso. Precisa ser absorvido para poder valer a pena. Então, quando foi feito o Bone Light, por exemplo, esse produto aqui, você vai ver que tem lá, colágeno tipo 2. O colágeno tipo 2, não desnaturado, ele faz o quê? Ele faz uma espécie de solda no osso. Ele liga os tendões. Ele faz a soldagem daquilo que está quebrado. A vitamina K2, ela leva o cálcio até o osso e fixa o cálcio. E a vitamina D3 fortalece. Ela é usada como uma espécie de cola para poder unir
e fazer com que seja aproveitado o cálcio. Então, se você tem problemas de ossos, ou se você conhece alguém que tem problemas com ossos, você dá esse produto e você dá esse produto. Gente, vocês não precisam acreditar em nada que eu falo. Vocês precisam só fazer os testes. Pega aí as pessoas que você conhece, pessoas idosas, pessoas de média idade, que têm problemas de artrite, artrose, gota, reumatismo, dor no ombro, dor na coluna, dor no joelho. Pega e manda tomar todos os dias esse produto durante 15, 20 dias. E você vai ver o resultado. É simples. Faça os testes. A nossa vida é feita de teste. Você não precisa acreditar em ninguém. Vai lá e começa a fazer. E você vai ver a natureza. A natureza não nega. A natureza não nega. Quando você faz aquilo que é necessário, a natureza responde. Porque é lei, é norma, é regra. Deus fez as coisas todas perfeitas. Então, se você der as condições, não tem como a natureza se negar a te dar o resultado. A única coisa é você conseguir fazer as pessoas entenderem isso. Aí, ó, a Juliana dando o testemunho dela aí, ó. Começou a tomar Bonilai, que o joelho parou de doer. É isso que acontece. Quando as pessoas começam a tomar, começam a usar, desaparece. Então, é isso que nós precisamos fazer, agir. A natureza conspira para com aqueles que fazem alguma coisa. Então, vamos deixar de ser filhos do nosso passado e começarmos a ser pais do nosso futuro. Porque a inteligência mostra o caminho, mas é a nossa vontade que faz andar. E se você não fizer, ninguém vai fazer por você. Você tem que desenhar os seus objetivos e buscar alcançar os seus objetivos. E quando você fizer isso, a natureza vai te dar o retorno. A Iracida perguntando, essa live está sendo gravada? Com certeza sim, vai ficar disponível para vocês. Tá joia? Gente, muito obrigado pela atenção de todos, obrigado pela presença de vocês. Mais uma vez, uma grande satisfação poder estar com vocês. Muito obrigado porque vocês dispensaram esse tempo para estar aqui. Parabéns para você que está trabalhando aí no seu estado, na sua cidade, fazendo um trabalho gigante de buscar pessoas, mostrar para as pessoas, contactar as pessoas. Espero que você tenha muito sucesso, que Deus abençoe muito a sua vida, que te dê muita bênçãos no seu dia a dia, nas suas coisas aí, e que isso possa transformar a sua vida, que possa ajudar a salvar muitas pessoas, mas que principalmente faça uma mudança estrutural na sua vida e que você também seja uma bênção para as pessoas, principalmente para a sua família. Talvez, às vezes as pessoas estão dentro da nossa casa com doença, às vezes nós estamos com problema dentro de casa e às vezes não sabemos como fazer. Então, espero que esses assuntos todos que nós estamos tratando aqui possam levar você a aprender e também a disseminar essa informação, porque é isso que Deus quer da nossa vida, que nós sejamos ferramentas úteis para o crescimento e desenvolvimento da fé e da vida das pessoas. Grande abraço a todos, Deus abençoe e até a próxima, se Deus quiser.